Meditação. Abra sua Bíblia nesse texto. Obrigado, meus irmãos. O galardão de vocês está crescendo, hein? E quem traz um copo de água fria, um discípulo de Jesus, recebe o galardão, viu? Então vou tomar minha água aqui. Abra sua Bíblia nesse texto. Eu gostaria que você se colocasse em pé mais uma vez. E nós estaremos lendo do versículo 11 até o versículo 18. E o tema da nossa mensagem nesta noite é do choro ao encontro com o Cristo vivo. Um texto que fala que Jesus aparece a Maria Madalena. E nós estaremos lendo essa passagem para a nossa edificação. Você que está aqui na nave do templo, você que está em casa acompanhando a transmissão, que o Senhor esteja abençoando e tocando nos nossos corações. Diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirastes, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la e que possamos aplicá-la no nosso coração. Toca na nossa vida, Senhor, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saímos daqui, ó Deus, tocados pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua bondade. Que o Senhor esteja enxugando as lágrimas daqueles que choram, que o Senhor esteja dando esperança para aqueles que estão desesperançados, que o Senhor esteja salvando os perdidos, que o Senhor esteja santificando a tua igreja, que o Senhor esteja tirando do caminho da morte, Senhor, aqueles que estão nas garras de Satanás para o caminho das vidas em Cristo Jesus. Faça isso pelo teu poder, ó Deus, que a luz do teu evangelho, que o poder do teu Santo Espírito, Senhor, possa aplicar essa palavra ao nosso coração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Do choro para o encontro com Cristo vivo. A manhã da ressurreição começou com lágrimas. Enquanto o céu celebrava a vitória de Jesus sobre a morte, uma mulher permanecia junto ao túmulo chorando. Maria Madalena não conseguia enxergar além da dor. A morte de Jesus era a morte de sua esperança. Ela estava ali, junto ao túmulo, arrasada, arrebentada, destruída emocionalmente. Para ela tudo havia terminado, tudo havia acabado. O Cristo que ela amava estava morto e agora nem o corpo ela encontrava, não tinha os restos mortais de Jesus. E essa cena, meus irmãos, revela uma verdade profunda. Muitas vezes Deus está realizando uma grande obra exatamente quando pensamos que tudo terminou. O túmulo vazio não era sinal de perda, mas sinal de vitória, que a vida venceu a morte. Contudo, o coração humano, limitado pela dor, nem sempre percebe isso imediatamente. Quantas vezes também nós estamos chorando diante dos túmulos em nossa vida,
situações que parecem sem solução, perdas irreversíveis, sonhos que morreram. E a gente se encontra abatido, aflito, cabisbaixo, destruído emocionalmente, com a perda de um ente querido, o luto que não tem fim, a saudade que aperta o peito, a sensação de vazio que ninguém consegue preencher, o fim de um relacionamento, um casamento desfeito, um namoro que terminou, deixando marcas profundas, e a impressão que tudo acabou. O diagnóstico difícil, o diagnóstico de um câncer, que está se alastrando no corpo, quando a saúde é abalada, e o futuro parece incerto, trazendo medo, trazendo angústia, trazendo aflição, trazendo tribulação e dor, crises financeiras, dívidas, desemprego ou falência, que fazem parecer que não tem saída, e você está sempre no vermelho e não consegue sair das dívidas, sonhos frustrados, planos que não se concretizaram, um ministério que não avançou, uma porta que se fechou, um projeto que morreu, filhos desviados, filhos nas drogas, filhos longe de Deus, pais que choram por seus filhos que estão longe de Deus, longe da casa de Deus, longe da comunhão com Cristo, secura espiritual, momentos em que parece que Deus está distante, que as nossas orações não passam do teto, e você ora e parece que o céu é de bronze, e você não vê nenhuma nuvem se movendo no céu, e o coração se sente vazio, abatido, aflito, atribulado, angustiado, e você quer mais recuar do que avançar, mais olhar para trás do que para frente. Injustiças sofridas, quando somos feridos, traídos, esquecidos, desprezados, abandonados, e isso gera dor profunda. João 20 nos ensina que o choro pode ser o cenário do maior encontro da nossa vida. Maria Madalena estava arrasada emocionalmente, o que ele estava pensando era a cruz foi a morte de suas esperanças, porque ela não esperava que o seu Salvador morreria na cruz, que iria para um túmulo de José de Arimateia, e ela pensava agora roubar até o corpo de Jesus, o meu Senhor, e a aflição do seu peito, na sua alma, a depressão, a tristeza, a aflição, as lágrimas, a dor, o choro dominava a sua mente e o seu coração. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem, é que o encontro com Cristo ressurreto transforma lágrimas de dor em alegria, confusão em clareza e desespero em missão. E nós podemos observar que o encontro de Maria com Jesus, nós podemos perceber aqui 3 movimentos claros que revelam que o Cristo vivo, ele transforma vidas. E em primeiro lugar nós podemos ver que o choro de quem ainda não compreendeu a ressurreição. O texto começa dizendo: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Eu não sei se você já foi no cemitério no dia de finados e vê ali as pessoas chorando os seus mortos, acendendo uma vela. Já fiz um culto no dia de finados, levando consolo para aqueles que choram os seus mortos. Maria estava ali chorando. Maria Madalena era uma mulher que conheceu Jesus, que andou com Jesus, uma mulher que foi transformada por Jesus, uma mulher que tinha 7 espíritos malignos em seu corpo, uma mulher que teve a maior alegria da sua vida de conhecer Cristo, que entrou na sua história e a libertou de uma prisão espiritual, 7 espíritos malignos que a dominava, e agora ela está chorando a entrada do túmulo, chorando a morte do seu Salvador. Enquanto os discípulos voltam para casa, Maria permanece, seu amor se mantém ali, mas a sua dor a impede de entender. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e olhou ali no fundo daquele túmulo, e ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Ela vê 2 anjos, mas não se impressiona.
Então os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Por que choras? É como se dissesse: o seu choro não corresponde à realidade, Cristo já ressuscitou. Mas a sua resposta revela a sua condição. E ela então respondeu aos anjos: levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela não duvida de Jesus, mas ainda não compreende a sua ressurreição. Jesus havia dito que morreria na cruz e no terceiro dia ressuscitaria, mas ela não compreendeu essa mensagem. E aqui, meus irmãos, nós encontramos uma lição importante. É possível amar profundamente Jesus e ainda assim não compreender plenamente o que Ele está fazendo. Quantas vezes nós estamos cercados de evidências da graça de Deus, mas ainda assim somos dominados pela tristeza. Está tudo bem, você tem uma família, você tem uma igreja, você tem um trabalho, você tem saúde, mas você tem tristeza no peito. Quantas vezes Deus já respondeu, mas nós continuamos chorando como se Ele estivesse ausente, como se Ele estivesse distante. Maria está focada na ausência, que não percebe a presença do túmulo vazio, a presença daquele que ressuscitou e venceu a morte. Nem mesmo os anjos conseguem desviar sua atenção. Ali tinham 2 anjos diante dela. Há momentos, meus irmãos, em que a nossa dor distorce a nossa visão espiritual. A gente sente tanta tristeza que a gente não consegue enxergar a realidade. Podemos estar diante da ação de Deus e ainda assim não perceber a sua boa mão dirigindo a nossa história e a história da nossa família. Mas nós podemos perceber, em segundo lugar, que a presença de Jesus nem sempre é reconhecida. Ela não viu os próprios anjos, ela viu também o Senhor. Veja o que diz aqui o verso 14: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu Jesus. Já pensou? Jesus em pé, você olhando para Ele, Ele olhando para você, e você acha que é uma pessoa estranha. Ela não o reconheceu. Ela provavelmente andou com Jesus muitos anos. Jesus teve 3 anos e meio no seu ministério terreno, e ela olha para Jesus, de pé diante dela, e ela não o reconhece. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Veja bem que Maria se volta e vê Jesus, mas não o reconhece. E isso é impressionante, meus irmãos. O próprio Senhor está diante dela e ela pensa que é o jardineiro. Porque Jesus foi ali depositado numa tumba de José de Arimateia, onde tinha um jardim. E ela pensou: está tudo verde, está tudo calmo. Quem sabe o jardineiro, cuidando do jardim, sumiu com o corpo de Jesus e o depositou em outro local. Jesus pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? E essas perguntas, meus irmãos, não são por falta de conhecimento, mas para revelar o coração dela. Maria estava presa à ideia de um Cristo morto, que um Cristo que estava na tumba. Por isso, mesmo diante do Cristo vivo, ela não consegue percebê-lo. Jesus pode estar presente em nossa vida, mas mesmo quando não conseguimos discerni-lo, ela pensou que era um jardineiro. De igual forma, os discípulos no caminho de Emaús, caminhando com Jesus, e Jesus falando da lei e dos profetas, eles não o reconheceram. Maria chora diante de um túmulo vazio. A pedra já havia sido removida da boca do túmulo, mas ela chora, não reconhecendo a presença de Jesus. O milagre já aconteceu, mas ainda ela está sofrendo, padecendo, aflita. Ela não percebe que Jesus está ali, que Jesus está vivo, que Jesus está diante dela. João Calvino afirmou
que frequentemente Deus está mais próximo de nós quando pensamos que Ele está distante. Ah, meus irmãos, Deus está presente na nossa vida. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Assim como Agar no deserto, que o Senhor abriu os seus olhos para ver um poço diante dela. Maria está cercada pela provisão de Deus, mas não consegue enxergar. Quantas vezes isso acontece conosco? Deus já abriu uma porta, mas ainda choramos. Deus já respondeu, mas ainda nós temos medo, nós tememos a situação. Deus está presente, mas ainda nós nos sentimos sozinhos. O Senhor Jesus disse para a sua igreja: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. O Senhor jamais nos abandona, nem na vida e nem na morte. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, de sorte que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus está sempre conosco. O salmista diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Jesus estava presente ali com Maria Madalena. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a voz de Jesus que transforma tudo. Então acontece um momento decisivo. Jesus olha para ela e diz: Maria. E ela reconhece a voz de Jesus, o timbre da voz de Jesus. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Quando Jesus falou apenas uma palavra, Maria, apenas um nome, isso tudo mudou. Mudou o seu norte, o seu horizonte, o seu olhar. E ela responde: mestre. Nesse momento, meus irmãos, seus olhos são abertos. O seu coração é despertado e consolado. A sua fé é restaurada. E ela responde: Rabone, mestre. Aqui se cumpre o que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Quem é de Jesus vai ouvir a voz de Jesus. Quem pertence ao aprisco de Jesus vai ouvir a voz do mestre. Maria não reconheceu Jesus pela aparência, mas o reconheceu pela voz. O nosso relacionamento com Jesus, meus irmãos, é um relacionamento pessoal. O chamado de Jesus não é um chamado genérico, é um chamado pessoal, íntimo, transformador. Em meio à multidão, uma criança pode reconhecer a voz da sua mãe. Assim também, quem pertence a Jesus reconhece a sua voz. No meio da multidão, no meio da confusão, no meio da aflição, nós podemos reconhecer a voz de Jesus. Charles Spurgeon, o príncipe pregador, chega a dizer que uma palavra de Cristo pode mudar toda a história de uma vida. E a palavra de Jesus para Maria, apenas chamando-a pelo nome, mudou a sua história e consolou o seu coração. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos ouvir a palavra de Jesus. Nós precisamos meditar na lei do Senhor Jesus. O encontro real com Cristo muda tudo instantaneamente. E Jesus transformou o coração de Maria Madalena, consolando o seu coração. Mas nós podemos perceber ainda no verso 17, um novo tipo de relacionamento com o Cristo ressuscitado. Veja o que diz o versículo 17, vamos ler juntos? Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para vosso Pai, meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Isso aqui, meus irmãos, não é rejeição. Jesus, quando diz não me detenhas, Jesus não está rejeitando, Jesus está ensinando. Maria queria segurar Jesus como antes, mas agora a relação seria diferente. E Jesus aqui aponta para uma nova realidade.
Jesus não teria mais o seu ministério terreno, a sua presença física contínua com eles. Jesus conviveu com seus discípulos durante 3 anos e meio no seu ministério terreno, mas agora a sua presença seria uma presença espiritual. Jesus ainda não havia subido na sua ascensão. No entanto, depois de 40 dias, ele seria assunto aos céus. E subiria como homem para estar à direita de Deus Pai. Mas Jesus não nos deixaria órfãos, Ele enviaria o Espírito Santo para habitar em nós. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja. E então ele diz: eu subo para o meu Pai, vosso Pai. Jesus, a relação de Jesus com o Pai é uma geração eterna. Ele é gerado eternamente do Pai. E nós somos da família de Jesus porque nós somos adotados nessa família. E isto é uma adoção graciosa. E ele diz: para o meu Deus e vosso Deus. E após isso, a sua presença seria então espiritual. Não seria mais palpável, mas seria a presença espiritual de Cristo no meio da sua igreja. A relação com Cristo não seria mais física, mas seria espiritual. E além disso, Jesus a envia dizendo: vai aos meus irmãos. Veja bem que nós participamos da família de Deus. Nós somos da família de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Aqueles que o abandonaram agora são chamados de irmãos. Vai aos meus irmãos. Poucos dias antes, esses discípulos haviam fugido, negado, abandonado. Mas Jesus não desistiu deles. A gente permanece na fé, sabe por quê? É porque Jesus não desiste da gente. Muitas vezes nós queremos só lamentar, mais recuar, mais afastar, mais entrar em desespero, mais fugir, mais negar, mais abandonar. Mas Jesus não desiste de nós. Mesmo assim, Jesus os chama de irmãos. Isto é graça, meus irmãos. Nós não somos salvos por obras, por méritos. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é obra da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vai aos meus irmãos, isto é restauração. Isso revela perdão completo. E o Senhor Jesus está dizendo: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. É como se o Senhor Jesus estivesse lançando os nossos pecados no mar do esquecimento. Porque na cruz, Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. Isso revela restauração imediata. Ele é quem restaura a nossa vida. Ele é quem pode restaurar um casamento arruinado. Ele é quem pode restaurar um filho drogado. Ele é quem pode restaurar o homem caído. Cristo, meus irmãos. Isso é um amor incondicional. É por isso que a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Que maravilha é ser abraçado por este amor incomensurável. E finalmente, meus irmãos, do encontro à missão. Veja o que diz o verso 18, vai aparecer aí na tela, vamos ler esse versículo comigo? Então, saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Maria vai e anuncia, eu vi o Senhor, a tumba estava vazia, eu chorando ali diante do túmulo, eu vi 2 anjos, que me perguntou, por que choras, Maria? E eu perguntei, onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Levaram o meu Senhor. E depois, ele apareceu diante de mim, em pé, e eu não o reconheci. Pensei que era o jardineiro, e ele me perguntou, por que choras?
E eu, então, não o reconheci. E perguntei se ele é o jardineiro, e onde ele havia colocado o corpo do meu Senhor, até que ele me chamou pelo o nome Maria, e eu reconheci: mestre, ele vive, eu vi o Senhor, ele venceu a morte. E Maria então passa de ser chorosa a missionária. O verdadeiro encontro com Cristo, meus irmãos, sempre gera testemunho. Quem vê o Senhor não consegue ficar mais calado, não consegue mais não anunciar o nome de Jesus. E Maria o reconheceu, e ela viu Cristo ressurreto, ela viu Cristo glorificado, ela havia visto o Cristo que havia morrido na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Em Atos 4:20, meus irmãos, os apóstolos disseram o seguinte: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E Maria viu o Senhor. E o Senhor Jesus havia dito para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ah, meus irmãos, nós devemos anunciar a Cristo para outras pessoas. É como alguém que encontra uma cura para uma doença mortal, ele não guarda para si o segredo desse remédio, ele quer contar para outras pessoas. John Stott, ele diz que a missão nasce do encontro com Cristo vivo. Aquele que teve o encontro com Cristo vivo, vai anunciar esta mensagem para outras pessoas. O cristianismo não é apenas um movimento religioso. O cristianismo é missão, é testemunho, é nova vida. Quem encontra Jesus se torna uma testemunha viva de Jesus. Fala do poder dele, da graça dele, do amor dele, da redenção dele, que o túmulo está vazio e que só ele pode salvar o pecador. Concluindo, meus irmãos, a história de Maria Madalena é a história de muitos de nós. Começamos chorando, confusos, sem entender o que Deus está fazendo. Muitas vezes nós queremos recuar, muitas vezes entramos em desespero, muitas vezes caímos, mas tudo muda quando nós encontramos com Cristo ressuscitado, quando nós temos a experiência com Cristo vivo. O túmulo não era o fim, era o começo. E Jesus não apenas venceu a morte, ele transforma vidas, ele transforma corações. Ele é quem tira o pecador da sarjeta, da prisão de Satanás, da prisão do pecado, para ser livre, para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. E hoje, Ele ainda chama pelo seu nome. Ele sabe onde você mora, Ele te conhece por dentro e por fora, Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece a sua fraqueza, Ele conhece o seu coração, Ele sabe que muitas vezes você quis mais desistir do que avançar, e Ele te chama pelo nome. Venha, filho, volte hoje. Por que choras? Por que choras? E aqui nós podemos perceber que Maria então saiu do choro para a proclamação. Ela começou dizendo: levar o meu Senhor, e terminou dizendo: eu vi o Senhor. Você viu o Senhor? Você sabe quem é Jesus? Você teve um encontro com Jesus? Ou você é apenas um religioso? Ou você é apenas um admirador de Jesus? Eu quero perguntar: você teve um encontro com Jesus? Não basta ser filho de crente, não basta ter nascido na igreja, é preciso nascer de novo, é preciso ter um encontro com o Cristo vivo, e esse é o poder do encontro com Cristo, meus irmãos. Muda a nossa história, como o apóstolo Paulo chega a dizer: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram,
eis que tudo se fez novo. É a presença desse Cristo vivo na nossa vida que muda a nossa história. Por isso, meus irmãos, eu quero deixar algumas aplicações finais para a nossa vida. Como viveremos, em primeiro lugar, levando as nossas lágrimas a Jesus. Jesus conhece a sua dor. Apresente para Jesus as suas lágrimas. Não precisamos esconder a nossa dor de Jesus. Aqui que você passa na sua casa, no seu trabalho, na sua família, as aflições que assolam o seu peito, a sua alma, as dores que você agasalha no seu peito, apresente-as a Jesus. Maria chorou, e foi nesse lugar que ela encontrou Jesus. Consolo, paz e presença de Jesus. Leve a sua dor ao Senhor Jesus. Leve a sua família aos pés de Jesus. Coloque os seus filhos nas mãos de Jesus, pois Ele se revela no meio da nossa dor. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor Jesus diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A presença de Jesus muda tudo, muda a nossa história, muda a nossa mente, muda a nossa conduta. É o Senhor Jesus. Leve tudo aos pés da cruz, aos pés do Salvador. Mas em segundo lugar, como viveremos? Aprendendo a ouvir a voz de Jesus. Em meio a tantas vozes, ideologias, nós precisamos discernir a voz do bom pastor. Nós precisamos discernir o que é voz de Satanás e voz de Deus. Eva, no jardim do Éden, ouviu a voz de Satanás. Mas Maria Madalena, naquele jardim da aflição, no lugar do sepulcro onde Jesus foi ali depositado, ela ouviu a voz de Jesus. Ela ouviu a voz do seu pastor. Ela ouviu a voz do seu Senhor. E tudo mudou na sua história. E ela diz: mestre, em sinal de rendição, de entrega e de paz. Busque intimidade com Deus por meio da palavra, por meio da oração. Não seja um crente analfabeto de Bíblia, conheça a Bíblia. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, medite na palavra de Deus. E que a Bíblia seja a sua regra de fé e prática. Pratique a palavra de Deus. Eu sei que este mundo e Satanás quer arrancar essa semente do coração dos nossos filhos e do nosso coração. Mas que você possa ter essa semente do Evangelho no seu peito e na sua alma. Ouça a voz de Jesus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas finalmente, como viveremos em terceiro lugar? Vivendo como testemunhas do Cristo vivo. Não seja um agente secreto de Jesus. Seja um crente que testemunhe de Jesus na sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, na sua rua, no seu bairro, nas suas viagens. Fale de Jesus. Maria não ficou no túmulo, ela foi anunciar. Ela saiu dali para anunciar para os discípulos, dizendo: eu vi o Senhor, Ele falou comigo, eu ouvi a sua voz, Ele mudou a minha história, e eu pertenço a Ele para sempre. Compartilhe com outros: eu vi o Senhor. Fale de Jesus para outras pessoas, e que Deus nos conduza, meus irmãos, do choro ao encontro, da dor à esperança e da experiência à missão, porque cada um de nós tem uma missão aqui neste mundo, e nós devemos cumprir a nossa missão. Que Deus abençoe.